O começo do ministério pastoral, você vai ser confrontado com o ativismo do fazer paralelo com outras profissões. Mas no caso do pastor, isso não se aplica, porque a nossa realidade é diferente. Porque nós não estamos numa vocação terrena, nós não estamos num trabalho humano e nós não estamos apenas cuidando de um corpo que vai ser corruptível. Nosso trabalho afeta a eternidade das pessoas. Então, o primeiro desafio de um novo pastor, daquele que está no... Olá, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Wendel. Eu estou muito feliz em estar aí com vocês nesse vídeo. E eu te convido a estar conosco aí nesse propósito. Você que é pastor, você que conhece um pastor, ou você que almeja o pastorado, o episcopado, é com você que eu quero falar. Ou você que pastoreia a sua casa, seu ambiente de trabalho, ou a comunidade que você está aí inserido, é com você que eu quero falar agora. Nós vamos falar, queridos, sobre os desafios de um jovem pastor. Para isso, eu quero definir uma coisa com você muito importante. Primeiro, o que é pastor? Vamos recorrer às Escrituras. E essa é uma palavra muito interessante. Por quê? Porque a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quem deu? Deus. Para que ele deu? O versículo 12 responde: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pois bem, dito isto, é interessante frisar uma coisa aqui, queridos. A palavra pastor aparece no Novo Testamento aqui, na carta aos Efésios. Ela aparece ali quando 1 Pedro 5 dita sobre o sumo pastor. Jesus, em João 10, ele também toma para si esse título de pastor, o pastor das ovelhas. E eu quero primeiro, então, dar uma breve explicação sobre o pastor. Pastor é aquele que traz paz, ou seja, aquele que apacenta. Então, você que é um jovem pastor que está iniciando, ou você que é um pastor que já está na trajetória do ministério, ou você que almeja, ou você que conhece algum pastor, é importante primeiro entender que o pastor, ele não é uma babá espiritual. O pastor, ele não é um mago que resolve todos os problemas. O pastor, ele tem o papel do ancião do Antigo Testamento, do aconselhador, aquele que traz um aconselhamento, uma palavra de paz em meio às guerras. Então, um dos primeiros desafios que um jovem pastor vai enfrentar é entender a nobreza desse ministério, deste serviço. Por quê? O ministério pastoral, hoje, no Brasil, ele é vulgarizado. Ele é muito taxado com inúmeros rótulos. Se nós olharmos em outras nações, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, nós vamos encontrar o pastor em pé de igualdade, por exemplo, com algumas profissões. Funcionário público, contratados da CLT. No Canadá, por exemplo, você encontra nos classificados de vagas de emprego para pastores. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele tem uma frase interessante que ele disse para os seus alunos: meus filhos, se alguém vos chamar para ser rei em alguma nação, diga a eles que você já é ministro do Evangelho. E esta é o maior e melhor ministério que você pode estar. Então a primeira coisa que um jovem pastor precisa entender é ser pastor, não é ser um funcionário público. Ser pastor não é ser um contratado CLT. Ser pastor não é um cargo que te dá nobreza. A nobreza do ministério está justamente em entender que esta é uma chamada, uma vocação transcendental, que não está atrelada às condições terrenas da terra. Por quê? Porque Deus deu o pastor justamente para edificar o corpo. A palavra edificar ou equipar no grego, segundo Berkhoff no seu dicionário, é a ideia de dar ferramentas.
Então é como se eu estivesse pedindo para você derrubar uma parede e desse uma colher de cozinha para você. Você vai demorar aí uns 40 anos. Mas se eu te der uma britadeira, uma marreta e um ponteiro, com certeza você vai derrubar em 3, 4 horas, dependendo do tamanho da parede. Por quê? Você tem a ferramenta certa. Então, quando Deus olha para a igreja, Deus não vê a igreja quando eu e você vê. Nós olhamos para a igreja hoje e a encontramos com defeito, escândalo, mentira, fofoca, briga, dissensões, divisões, contendas, porfias e coisas afim. Mas quando Deus olha para a igreja, ele já vê a igreja preparada. Ele vê a igreja pela ótica de Cristo. E aí é interessante. Por quê? A palavra pastor, quando aparece vinculada a Jesus Cristo, porque Jesus tem muitos por aí, mas Jesus Cristo só tem um. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 4, diz: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Veja, o sumo pastor, o pastor-chefe, o pastor supremo, o pastor que está acima dos pastores. Pois bem, o pastor, ele é uma condição que o próprio Senhor Jesus atrai para si. Por quê? Nos dias atuais nós vemos uma briga em um lado da fé, onde muitos só querem o título de pastor, apóstolo e bispo. O pastor, perdão, ele é deixado como um segundo plano. A nobreza do ministério não está no cargo em si, mas está no trabalho que você faz. O pastor tem um serviço, um trabalho, uma missão extraordinária que o próprio Senhor Jesus, quando ele vai dar uma definição sobre o seu papel, ele diz: eu sou o bom pastor. Então nós temos que entender primeiro que um jovem pastor vai encontrar na sua trajetória ministerial uma concorrência desleal para com o ministério dos rótulos, dos títulos e dos cargos. E se ele se deixar levar por essa realidade, com certeza ele vai perder a essência da mordomia, do serviço. Entender que ele foi colocado para edificar, equipar, condicionar, preparar a noiva. E ele estará muito mais preocupado no externo, no parecer, no fazer, do ativismo do fazer, do que no ser. Então, o início de um ministério pastoral, ele vai trazer esse tipo de conflitos. Por exemplo, você vai ser comparado ao médico, ao advogado, e aí nós teremos um grande embate pessoal. Por quê? Se o médico estuda 5 anos e depois faz mais 4 anos de especialização, parabéns para ele. Se um psicólogo estuda 5 anos e depois se especializa mais 3 anos em uma área, parabéns para ele. Se um economista estuda 5 anos e depois ele se especifica em alguma área, Bolsa de Valores, Nasdaq, etc., parabéns para ele. Mas o pastor, ele tem a capacidade de cuidar da alma como um psicólogo, a capacidade de cuidar do corpo como um médico e a capacidade de cuidar das finanças como um economista. Mas se ele parar para estudar 3 horas hoje no Brasil, ele é tido como um vagabundo. Conta-se uma história de um pastor que ele levantou-se pela manhã, catou a sua enxada, limpou o seu quintal, carpiu, e os vizinhos olharam e falaram: olha, o pastor está trabalhando. Ele, depois desse período, ele sentou-se na sua varanda, abriu seus livros e por 6 horas, da 1 da tarde até as 19, ele estudou exaustivamente. As pessoas viam e falavam: lá, pastor preguiçoso, o pastor vagabundo. Então, o começo do ministério pastoral, você vai ser confrontado com o ativismo do fazer paralelo com outras profissões. Mas no caso do pastor, isso não se aplica. Porque a nossa realidade é diferente. Porque nós não estamos numa vocação terrena, nós não estamos num trabalho humano e nós não estamos apenas cuidando de um corpo que vai ser corruptível. Nosso trabalho afeta a eternidade das pessoas. Então, o primeiro desafio de um novo pastor, daquele que está no ministério, é definir bem o seu papel diante da sociedade, o seu papel dentro de você mesmo. Porque vai acontecer a comparação. O pastor que ora muito tempo, o pastor que dedica-se muito tempo às escrituras, hoje, no Brasil, é tido como um, abre aspas, preguiçoso, fecha aspas. Mas em outras nações, o pastor que não se esmera, o pastor que não se dedica nessas duas áreas principais, ele não é considerado um pastor.
Então o jovem pastor vai enfrentar pela frente o desafio de romper em uma sociedade preconceituosa e de uma igreja ignorante nesse sentido. Quando nós falamos de pastor e nós temos Jesus Cristo como nossa referência, e ele diz: olha, eu sou o bom pastor, e Pedro diz que o sumo pastor vai se manifestar. Esse sumo pastor é o chefe de pastores, é o líder de pastores. Veja o que a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17 e o versículo 16. Olha o que ele fala. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu o sabes, o que saiu nos meus lábios está diante da tua face. Em algumas traduções diz assim: eu não deixei de ser pastor. Todavia, eu não deixei de ser pastor. Irmãos, Jeremias está em um processo de cativeiro, enfrentando a resistência do seu próprio povo e tendo o sofrimento perceptível no seu corpo, a ponto dele ser chamado o profeta chorão. Quando ele diz que ele tem um chamado, você lembra-se de Jonas, que Deus o chamou para ser profeta, mas ele, por viés pessoal e contexto cultural, ele decidiu fugir do seu chamado, fugiu geograficamente, mas no final das contas ele teve que aceitar o seu propósito. Quando Jeremias diz essa questão, ele está falando para Deus que não me deixe desamparado. Quando ele diz após ti, ele está justamente apontando para esse termo do Novo Testamento, o sumo pastor. Ele está dizendo: olha, eu não deixei de ser pastor e eu segui após ti. Após ti quem? O sumo pastor. Então Jeremias está falando: assim como tu és o sumo pastor, pastor de pastores, o líder, eu, como pastor, olhei para o seu exemplo. Olha só, Jeremias no Antigo Testamento falando. E eu não desisti de ser pastor, porque eu encontrei no sumo pastor inspiração para suportar as aflições do ministério. Então todo jovem pastor, ou todo pastor, ele deve entender que no período de calamidade, que no período de aflição do ministério, que no período de angústia, nós temos que olhar para o sumo pastor, Jesus Cristo. Então, o primeiro conselho para você é: saiba a nobreza do ministério pastoral. Segundo, mantenha sempre os teus olhos em Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor, ele é o exemplo de pastorado, ele é para nós o padrão a ser seguido. Porque se você, assim como eu, deixarmos com que as comparações entrem no nosso coração, o ministério pastoral se tornará para nós um martírio, algo pesado, desgastante e algo que nós vamos deixar de ser uma geração que faz um discipulado e deixa um legado. Por exemplo, se você olhar a história do Antigo Testamento, você encontra Moisés. Moisés, mesmo com as suas dificuldades, Deus escolheu Moisés. Moisés, na sua trajetória, deixou um legado, e esse legado tem nome: Josué. Por toda a sua trajetória, você percebe, irmão, que quando Moisés morre e Josué assume a liderança, o ministério de Josué, ele é tão impactante quanto o de Moisés. A experiência do Jordão é tão marcante quanto a do Mar Vermelho. A experiência de Josué, agora, veja, você como um pastor, entenda, você é um jovem pastor, você está iniciando a sua trajetória ministerial e você está assumindo um legado de Moisés, o homem que foi chamado amigo de Deus, o homem que falava face a face, que viu as costas de Deus entre as penhascas das rochas, um homem que a face dele brilhava. Quando ele descia do monte, a glória de Deus revelava-se na face de Moisés. E aí agora você tem que liderar o mesmo povo que ouviu falar e presenciou alguma coisa dessa liderança. E você tem a responsabilidade agora de liderar essa nação. Imagine a cabeça de Josué como um pastor. É a nossa realidade.
Eu sou pastor há 13 para 14 anos. Tenho meus desafios como você tem o seu. Imagina a nossa geração ter que carregar um legado nas costas de pastores que foram importantes para a nossa nação. Por exemplo, Cícero Canuto de Lima, Paulo Leivas Macalão, como o missionário Manuel de Mello, alguém tão importante que o nosso presidente da época foi até a sua igreja e mudou o nome do Viaduto Pompeia para Viaduto Missionário Manuel de Mello. Olha a importância desse camarada na nossa geração. Nós temos hoje vivo Napoleão Falcão, Gesiel Nunes Gomes, Gilmar Santos, pastores que estão desde 1968 pregando o evangelho no Brasil. O ministério de Napoleão Falcão alcançou mais de 1 milhão de pessoas. E nós somos a geração que está vindo depois desses homens. Nós estamos sendo a geração de Josué. Deus preparou a geração de Josué para entrar na terra prometida. Então você vai encontrar no ministério pastoral a responsabilidade de conduzir esse legado. Onde eu quero chegar? Quando você olha para Josué, você percebe que ele finda a sua liderança e inicia-se o livro dos Juízes. E você percebe que no livro dos Juízes não há uma continuidade dessa liderança. Logo, o povo, ele vive numa roda gigante. O povo serve a Deus, o juiz morre, o povo se desvia. Deus levanta Eude, o povo se volta. Eude morre, o povo se desvia. Deus levanta Débora, porque o homem da época teve medo. Aí o povo volta-se para Deus, o povo desvia. Deus levanta Sansão. E assim é o livro de Juízes. Não houve uma continuidade no legado. Se você olhar a história dos reis, você encontra a mesma situação. Você encontra Elias liderando com excelência, fazendo com que o ministério profético aconteça, e aí você encontra Eliseu assumindo... E o interessante de Eliseu é que quando Eliseu segue Elias, e Elias por 3 vezes diz para ele, fica, e ele não fica, ele insiste em seguir, e quando Eliseu no carro de fogo é tomado no redemoinho, ele diz, olha, meu pai. Então ele via Elias como um pai na fé, e não como um homem cheio do poder, do manto, da glória, mas como alguém que ensinou ele as leis mosaicas e o comportamento profético. Logo, Eliseu recebe aquele manto, ele faz o dobro de milagre de Elias. Detalhe, um dos milagres já estava só os seus ossos na sepultura. A unção de Deus não para, mesmo quando a gente morre, ela continua. E aí nós temos uma falha. Por que Geazi deu errado? Porque Geazi veio num processo que eu falei no começo que o pastor vai enfrentar no início, a tentação financeira. Para alcançar, às vezes, o status do pastorado, ou para ser um pastor renomado, para chegar ao nível que muitos hoje estão aí dos cartazes, você vai enfrentar o viés financeiro. E Geazi foi reprovado, Eliseu não. Então o jovem pastor, em algum momento, ele vai se deparar com essa realidade. Certa feita, eu tinha 4 meses de ministério pastoral. E um amigo me ligou e disse assim, Wendel, eu estou com um pregador aqui na igreja, ele é bem conhecido e ele precisa fechar a agenda dele e você poderia me ajudar colocando ele aí para pregar na igreja, etc. E eu não tenho o hábito de trazer pregadores de fora sem conhecer o testemunho dele. Como esse amigo pediu encarecidamente, com lágrimas nos olhos, eu atendi esse pedido. E foi um dos maiores erros que eu cometi no ministério. Por quê? Esse pregador, quando veio pregar no culto, ele veio com uma bagagem e um hábito que eu alerto você que é pastor sério de uma igreja local. Muito cuidado com esse pessoal que não tem raiz, que não tem igreja fixa, que não é pastoreado, que não presta conta, que a agenda dele, você olha nas redes sociais, do dia 1º ao dia 30, ele está pregando em algum lugar. Calma aí, se o cara prega 30 dias, ele não tem família, esposa, filho, ele não descansa, ele não tem um pastor, não participa da ceia, não frequenta o culto de ensinamento da igreja dele, cuidado com esse tipo de gente. Eu abri o púlpito para esse camarada pregar, irmãos, olha só. Adivinha o que ele pregou? Sobre a oferta. Ele usou um texto do Antigo Testamento e pediu um valor de oferta para a igreja. Eu aprendi 2 coisas nesse dia. Primeiro, nunca dê o púlpito da igreja para quem você não conhece. O testemunho pessoal. Segundo,
é nessa hora que você conhece o povo que você está pastoreando. Por quê? Eu vou contar a história. Ele pregou, pediu uma oferta e colocou um valor. Quando ele colocou um valor, o Espírito Santo falou assim para mim: corrija ele agora. Porque a Bíblia diz no Novo Testamento, em 1 Coríntios 9, aquele que contribui, contribua com alegria, conforme propôs no seu coração. Não com tristeza ou com constrangimento. Eu não fiz isso. Eu não corrigi ele na hora. Eu não tomei o microfone dele. Eu deixei ele continuar pregando. Quando acabou o culto, queridos, uma igreja com 40 pessoas, ele levantou em um dia, na época, isso era dinheiro, R$ 2.000 de oferta. Eu aprendi primeiro que eu nunca mais deveria dar o púlpito da igreja para um camarada só porque ele é famoso. Segundo, naquele dia eu vi que o povo também, às vezes, pode fazer o bem e não faz. Por quê? Nós havíamos acabado de comprar um terreno e naquela semana tínhamos que levantar um muro porque desbarrancou parte do terreno. Nós não conseguimos naquela semana levantar R$ 700 de oferta para comprar aquele material e pagar o pedreiro. Tivemos que fazer por conta própria, porque as pessoas diziam que não tinha dinheiro. Mas naquele sábado, o pregador, com um ato profético, ele pegou uma mão de uma irmã, a mão da irmã não soltava, chamou 2 obreiros fortes que puxavam o braço dela e não soltou, e aí ele pegou um envelope e colocou na mão dela e ela caiu. As pessoas ficaram empaquetadas, tiraram dinheiro até da meia e deram de oferta. E eu fiquei assustado com aquilo. Por quê? Porque nós que somos os pastores locais, passamos aquele mês no aperto e aquele pregador naquele dia, em um dia, levantou R$ 2.000 de oferta. Então eu tirei essas 2 lições. Primeiro, nunca dê o púlpito para quem você não conhece. Segundo, isso vai revelar o coração do povo que você está pastoreando. Depois disso, eu poderia ficar sentado no ministério, ser mais um pastor nesse hábito de agenda, de campanha, de voto. Eu poderia ter ficado reclamando que eu não fui pastoreado, mas eu fui buscar auxílio. Busquei um curso chamado Exelavec, me capacitei nesse curso por um tempo, voltei e aprendi a lidar com esse desafio. E foi interessante que depois dessa experiência, outras muito parecidas vieram. Mas aí eu já tinha uma postura e uma posição para combater esse tipo de coisa. Dito essas coisas, estudando sobre PNL, comportamento, psicologia, né, que a gente aprende a leitura do corpo, ou o corpo fala, eu entendi que naquele dia, aquele envelope não tinha nada de unção, nada de espiritual, que aquilo na verdade foi mais uma questão de hipnose e uma questão até uma linha usada para quem faz regressão no espiritismo do que o próprio Deus agindo. Então, para um novo pastor, para alguém que conhece um pastor, para alguém que está no ministério pastoral, um dom do Espírito Santo é fundamental para você. Pastor Deró de Andrade, ele fala isso nas suas pregações e ele cita: o discernimento é fundamental para quem pastoreia. Por isso, irmãos, eu quero aqui deixar esse breve bate-papo para você que está iniciando o ministério pastoral, para você que já está pastoreando, para você que conhece algum pastor, ou é considerado o pastor do bairro, né? Você é aquele cara que todo mundo procura para conversar, para desabafar, para buscar uma palavra. Você é aquela irmã que o pessoal sabe que pode confiar no momento de depressão, de dor. Você precisa entender que ser pastor não é ser um cargo concursado, ser pastor não é ser alguém assalariado CLT, ser pastor é enfrentar a concorrência, a comparação, a tentação financeira e enfrentar os hereges que vão aparecer por aí com sinais e maravilhas, levantando multidões após si, mas Deus não está com eles. Por isso o profeta Jeremias, ele diz, nessa passagem que eu li para você: eu, com todas essas dificuldades, não deixei de ser pastor. Por isso a minha palavra profética para você hoje é: aconteça o que aconteça, siga este exemplo. Não deixe de ser pastor. O ministério pastoral, ele proporciona para nós inúmeras dores de parto, angústias
e aflições, mas não esqueçamos que o sumo pastor está à nossa frente, dando para nós o exemplo e dizendo para nós que há uma coroa incorruptível reservada para nós. O pastorado é um ministério que precisa ser honrado, que precisa ser resgatado em nossa nação. E é o tempo de novos pastores, pastores que honram a antiga geração, pastores que estão leais aos antigos que abriram caminho para nós, que enfrentaram ditadura militar, que enfrentaram racismo, que enfrentaram até mesmo uma igreja rígida em seus usos e costumes, mas que conseguiram abrir caminho para nós, esta nova geração, que temos que tomar o cuidado de não iniciarmos os novos extremos. Por quê? Um grande desafio do ministério pastoral é: tivemos a luta do passado com o extremismo de fechar coisas, de proibir, de impor, não pode isso, não pode aquilo. Os pastores tinham esse medo. E hoje nós estamos enfrentando uma nova geração de pastores que pode tudo, que tudo é legal, que tudo é bacana, que a graça de Deus tolera. E eu quero deixar um alerta para você. A graça de Deus é mais rígida que a lei. Por quê? Pega o adultério na lei. Tinha que ser pego no ato, tinha que ter a prova e a pessoa era apedrejada. A graça, Jesus falou, se tu olhar e no seu coração cobiçar, já pecou. Você nem cometeu o ato, mas no seu coração já foi gerado. A graça, ela é mais rígida do que a lei. Por isso, eu convido você a refletir muito no seu ministério pastoral. Você que está começando, um conselho claro para você: dedique-se à leitura. A leitura bíblica. E eu deixo aqui um livro para você ler, Eugene Peterson. Ele é um pastor que escreveu inúmeros livros e materiais pensando nos pastores. Inclusive o Bono, daquela banda U2, né? O Bono é da banda U2, Bono Vox. Esse Bono Vox, ele parou para ouvir Eugene Peterson. E ele disse, olha, esse foi o único pastor que eu parei para ouvir sobre o Evangelho. E por isso Bono Vox aceitou a Cristo através desse pastor. O ministério pastoral, ele é um desafio, mas nós temos o sumo pastor. Por isso, dedique-se às escrituras, leiam boas matérias, leia bons artigos, acompanhe bons pastores do passado e do presente, que também vai te ajudar a enfrentar, primeiro, definir bem claro o que é ser pastor. Segundo, a nobreza desse chamado. E terceiro, não ceder às tentações que você vai enfrentar, principalmente no começo da sua trajetória. Fica o meu abraço para você, um ósculo fraternal e até a próxima, querendo Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você a compartilhar esse material em nossas redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, através do Twitter. Não deixe de participar. Nosso propósito é abençoar o corpo de Cristo e principalmente fortalecer a liderança, axar os pastores. Então, você que ama o seu pastor, você que conhece algum pastor, você que é pastor ou você que está na caminhada e almeja o episcopado, é com você que eu estou falando. Nós vamos caminhar juntos aqui. Eu convido você a entrar conosco nessa nave, coloca o cinto, aperta bem, porque nós vamos levantar voo e você não pode perder essa trajetória. É para abençoar a sua vida, é para aperfeiçoar você e com certeza Deus vai te usar para ganhar muitas almas para a glória dele. A alegria é nossa, mas a glória é de Deus. Por isso você fique conosco, compartilha, deixa seu like, divulga aí nas redes sociais e tenha certeza que você é um instrumento para abençoar vidas nessa nação. Ósculos fraternais. Meus irmãos, eu quero convidar você a compartilhar esse material em nossas redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, através do Twitter. Não deixe de participar. Nosso propósito é abençoar o corpo de Cristo e principalmente fortalecer a liderança, axar os pastores. Então, você que ama o seu pastor, você que conhece algum pastor, você que é pastor ou você que está na caminhada e almeja o episcopado, é com você que eu estou falando.
Nós vamos caminhar juntos aqui. Eu convido você a entrar conosco nessa nave. Coloca o cinto, aperta bem, porque nós vamos levantar voo e você não pode perder essa trajetória. É para abençoar a sua vida, é para aperfeiçoar você e com certeza Deus vai te usar para ganhar muitas almas para a glória dele. A alegria é nossa, mas a glória é de Deus. Por isso você fique conosco, compartilha, deixa seu like, divulga aí nas redes sociais e tenha certeza que você é um instrumento para abençoar vidas nessa nação. Ósculos fraternais. Olá, meus irmãos.